A televisão ao vivo é uma coisa arriscada, uma coisa muito arriscada. Você não tem a opção de editar os momentos ruins, os momentos embaraçosos, os momentos confusos, e os erros não podem ser cortados. Eles acontecem ao vivo para todos verem. Como resultado, alguns momentos realmente chocantes foram acidentalmente transmitidos para um público bem grande. Junte-se a nós enquanto desvendamos os 20 incidentes mais aterrorizantes já transmitidos ao vivo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. O estranho copo em movimento. Um evento intrigante aconteceu durante uma transmissão ao vivo de notícias em Honduras, surpreendendo tanto os apresentadores quanto os telespectadores. No meio do seu relatório, um dos copos na mesa se deslocou dramaticamente sozinho. O movimento não foi apenas um pequeno deslocamento, mas um afastamento notável. Apesar do choque, os apresentadores continuaram com o relatório, tentando minimizar o ocorrido incomum. Carlos Zena, o apresentador, revelou mais tarde que sentiu um arrepio estranho pouco antes do copo se mover. Ele negou veementemente qualquer manipulação pela equipe de produção e insistiu que havia tentado mover o copo sem sucesso. Isso o levou a acreditar que o incidente tinha uma causa sobrenatural. O peculiar movimento do copo gerou considerável discussão entre os telespectadores, deixando muitos se perguntando sobre sua verdadeira causa. Sem uma explicação clara, o evento permanece um mistério intrigante, desafiando os limites entre o ordinário e o sobrenatural. Número 2. O enigmático orbe de luz. Durante uma reportagem de rotina na Rússia, ocorreu um evento extraordinário atrás do repórter desavisado. Uma luz brilhante apareceu de repente no céu, chamando a atenção do cinegrafista e provocando uma reação surpresa do repórter. O orbe luminoso flutuava graciosamente, lançando uma luz brilhante sobre a área. O evento foi transmitido ao vivo, tornando difícil argumentar que fosse uma farsa. O desafio de adicionar efeitos especiais a uma transmissão ao vivo confere credibilidade à filmagem. À medida que a notícia sobre esse orbe luminoso se espalhou nas redes sociais russas, teorias foram criadas, variando desde ser um ser celestial até uma evidência de vida alienígena. Apesar da especulação generalizada, a verdadeira natureza do orbe de luz permanece inexplicada. Poderia ser um fenômeno atmosférico raro, mas a falta de uma explicação clara mantém o mistério vivo. Número 3. Alegações de alienígenas com o presidente. Teorias da conspiração sobre possíveis vínculos do presidente do Silicon Valley com extraterrestres fascinam o público há muito tempo. Um caso notável ocorreu durante uma transmissão ao vivo do discurso de 2012 do ex-presidente Barack Obama. Observadores atentos acharam ter visto uma figura estranha entre a multidão. Um agente do serviço secreto que parecia fora de lugar. A aparência incomum de sua cabeça e pescoço levou alguns a especularem que ele poderia ser um agente alienígena. Essa teoria ganhou força entre os entusiastas de OVNIs, que sugeriram que a figura era um agente extraterrestre trabalhando para o presidente ou um extraterrestre tentando esconder sua verdadeira natureza. Houve até alegações de que essa entidade poderia estar influenciando telepaticamente Obama. Embora tais teorias sejam intrigantes, elas carecem de evidências sólidas. A explicação mais plausível é que a aparência da figura foi alterada pelas condições de iluminação, que podem distorcer a forma como as pessoas aparecem na câmera. Essa noção sugere que as características alienígenas percebidas poderiam ser resultado de sombras ou reflexos, em vez de uma presença extraterrestre real. Adicionando a fascinação pelas teorias extraterrestres, o incidente gerou comparações com outros avistamentos famosos de alienígenas durante eventos públicos. Por exemplo, alegações semelhantes surgiram durante momentos significativos na história, como as aterrissagens lunares da Apollo, onde alguns acreditam que os astronautas encontraram seres alienígenas. Essas alegações frequentemente são alimentadas por imagens ambíguas ou mal iluminadas, levando a interpretações errôneas.
Mais especulação surgiu pelo fato de que a transmissão de 2012 foi um evento de alto perfil, atraindo tanto telespectadores sérios quanto teóricos da conspiração. O ambiente de um evento como esse, com sua iluminação complexa e diversos ângulos de câmera, pode facilmente gerar efeitos visuais incomuns. Alguns sugeriram que a aparência incomum poderia também ser resultado do uso de tecnologia visual avançada, como aumento digital ou efeitos especiais, que poderiam criar imagens estranhas inadvertidamente. Além disso, o intenso escrutínio sobre figuras públicas, como presidentes, frequentemente leva ao aumento de rumores e desinformação. O sigilo em torno das medidas de segurança do presidente e o uso de tecnologia avançada em tais configurações podem inadvertidamente alimentando teorias da conspiração. Como acontece com muitos eventos de grande repercussão, a combinação de fascínio público e a falta de evidências concretas frequentemente resulta em narrativas especulativas. Número 4. Encontro com um leão. Escrever uma matéria sobre animais frequentemente traz empolgação e expectativa. No entanto, como um repórter descobriu, esses encontros podem se tornar perigosamente perigoso. Charlie Starmer Smith, um repórter do Telegraph, viajou para a África do Sul para uma matéria envolvendo leões. Confiante na segurança de trabalhar com os animais, ele entrou em uma jaula com o leão e seu tratador. O que começou como uma gravação rotineira, logo se transformou em um caos. O comportamento do leão ficou cada vez mais agressivo, resultando em um ataque ao repórter e, em seguida, ao tratador. Embora o tratador tenha conseguido eventualmente retomar o controle, o leão causou ferimentos significativos em Star Smith, deixando-o com diversos arranhões e mordidas. Este incidente destacou o perigo de trabalhar com animais selvagens, mesmo aqueles que são treinados. O evento ilustrou que, apesar do treinamento, os animais selvagens mantêm seus instintos naturais e podem se tornar imprevisíveis. Este caso serve como um lembrete claro dos riscos inerentes ao lidar com animais que, apesar do treinamento, podem voltar ao seu comportamento selvagem a qualquer momento. Número 5. O mistério do aeroporto desaparecido. Em um evento surpreendente durante uma transmissão ao vivo em 2016, os telespectadores ficaram perplexos com um estranho desaparecimento. A cena acontecia em um aeroporto, onde um homem estava sendo entrevistado para o programa de TV dinamarquês Sport Center. Enquanto a entrevista em si foi sem incidentes, o verdadeiro drama aconteceu nos bastidores. Uma mulher loira apareceu brevemente na câmera antes de desaparecer quase instantaneamente. Quando a filmagem foi carregada online, rapidamente se tornou viral, conquistando milhões de visualizações. A especulação sobre esse evento estranho variou de teorias sobre um erro na Matrix a explicações mais simples, sugerindo que a mulher poderia ter saído no exato momento em que outra pessoa, empurrando um carrinho, cruzava o quadro. No entanto, o timing e a posição do desaparecimento pareciam muito precisos para que essa teoria fosse plausível. Para aumentar o mistério, a mulher parecia estar em um nível superior em relação às outras pessoas ao seu redor. Nenhuma explicação ou atualização surgiu, e a identidade e o paradeiro da mulher permanecem desconhecidos, deixando o incidente envolto em mistério. Número 6. Um susto de arrepiar. Ser repórter no local envolve inúmeros riscos, desde falhas técnicas até assuntos difíceis. Porém, quando o perigo envolve um veículo quase atingindo você durante uma transmissão ao vivo, os riscos se tornam ainda mais evidentes. Foi o que aconteceu com uma repórter da SBS TV na Rússia, que viveu um momento angustiante enquanto cobria um segmento sobre helicópteros para a celebração de 100 anos da aeronave. Quando os helicópteros começaram a decolar, um piloto tomou uma atitude arriscada, voando perigosamente perto da repórter. A proximidade foi tão alarmante que o vento gerado pelas lâminas do helicóptero bagunçou seu cabelo e causou uma rajada intensa de vento. A proximidade do helicóptero poderia ter tido consequências graves, resultando em ferimentos graves,
ou até mesmo morte em uma colisão. Ironicamente, a repórter parecia alheia ao perigo imediato, pois continuava seu relatório. O barulho ensurdecedor do helicóptero tornava sua voz inaudível, impossibilitando-a de comunicar o perigo que enfrentava. Apesar do risco evidente, ela continuou com seu trabalho, movida pelo compromisso com sua profissão. Sua persistência no meio de uma situação tão perigosa destacou sua dedicação, mas também pode indicar uma falta de conscientização sobre o risco real que ela estava enfrentando. Número 7. A perda do relâmpago. A reportagem sobre eventos climáticos pode ser uma das profissões mais perigosas do jornalismo, já que os repórteres frequentemente enfrentam condições severas para trazer atualizações ao vivo. Matt Redwald, repórter da Fox, experimentou esse perigo em primeira mão enquanto cobertura de raios e alagamentos. Ao cobrir raios e alagamentos em sua área, ele se viu em uma situação precária. Enquanto Matt fazia seu relatório, uma repentina enxurrada deixou vários carros presos. Enquanto isso, um enorme raio caiu perigosamente perto dele. A filmagem captura o raio atingindo aparentemente a apenas 6 metros de distância, acompanhado de um flash ofuscante e um estrondo ensurdecedor. A fuga apertada de Matt de ser atingido por um raio foi, de fato, um golpe de sorte. Os raios são notoriamente imprevisíveis, e estar tão perto de um impacto poderia ter tido consequências fatais. A proximidade destaca os graves riscos associados ao jornalismo de clima e à natureza imprevisível dos raios. Número 8. A figura misteriosa. Durante a cobertura do tsunami de 2011 no Japão, telespectadores atentos notaram uma presença incomum ao fundo das imagens de notícias. Um pássaro negro parecia aparecer e desaparecer intermitentemente, quase como se estivesse piscando para dentro e para fora. Críticos descartaram essa peculiaridade como resultado da baixa qualidade do vídeo, atribuindo-a a falhas técnicas. No entanto, alguns entusiastas do paranormal propuseram uma teoria diferente. Sugeriram que a figura poderia ser o Mothman, uma criatura que foi relatada pela primeira vez na Virgínia Ocidental em 1966. Os avistamentos do Mothman aumentaram no ano seguinte, 1967, culminando com sua aparição acima da Silver Bridge em 14 de dezembro de 1967. A ponte desabou no dia seguinte, levando alguns a acreditar que o Mothman seria um presságio de desastre. Esse contexto levanta a questão sobre se a criatura vista nas imagens poderia realmente ser o Mothman. Embora evidências conclusivas ainda faltem, a lenda do Mothman continua a intrigar aqueles fascinados por fenômenos inexplicáveis, adicionando uma camada de mistério aos seus avistamentos. Número 9. O Papa desaparecendo. No coração da cidade do Vaticano, os discursos do Papa alcançavam milhões de católicos ao redor do mundo, sendo transmitidos ao vivo pela televisão. No entanto, uma transmissão de abril de 2020 se tornou notável por um evento inesperado. Quando o Papa terminou seu discurso e se retirou para dentro, ele parecia desaparecer sem deixar vestígios. Esse momento bizarro rapidamente gerou especulações e teorias. Alguns sugeriram que as imagens poderiam ter sido alteradas, embora a natureza ao vivo da transmissão tenha gerado dúvidas sobre essas alegações. A teoria predominante era de que o Papa poderia ter sido um holograma, em vez de estar fisicamente presente. A remoção rápida de todas as cópias do vídeo, exceto pela versão oficial, alimentou ainda mais a intriga. As razões para essa ação não são claras, levando a várias teorias. Alguns especulam que o Papa poderia estar doente, enquanto outros acreditam que poderia ser parte de um protocolo de segurança para prevenir possíveis ameaças. Interpretações mais místicas sugerem que o incidente poderia significar um milagre divino, refletindo uma conexão espiritual mais profunda.
Independentemente da explicação, esse evento incomum continua a fascinar e a confundir aqueles que o testemunharam. Número 10. A reação feroz de Pink. Você já tentou fazer uma boa ação apenas para que ela acabasse em decepção? Esse cenário aconteceu quando um oficial de controle de animais tentou realocar um gato chamado Pink nos anos 1990. Os abrigos da época frequentemente faziam parcerias com produções cinematográficas para ajudar animais a encontrarem novos lares, e Pink foi destacado em um desses esforços. O oficial segurou Pink e falou à câmera sobre o comportamento afetuoso do gato. Mas as coisas tomaram um rumo dramático quando Pink reagiu agressivamente, enquanto o oficial descrevia o gato como carinhoso. De repente, ele ficou frenético tentando escapar do aperto do oficial e contradizendo a declaração do policial. A surpresa do oficial foi evidente quando ele declarou: "Temos um gato selvagem agora", destacando a mudança inesperada no comportamento. A situação escalou quando Pink subiu pela perna do oficial e o mordeu dolorosamente na virilha, causando grande angústia. O policial estava usando jeans, o que pouco o protegeu da mordida afiada, intensificando a dor e tornando o incidente particularmente angustiante. As imagens desse incidente rapidamente se tornaram populares na internet, aparecendo em programas como America's Funniest Home Videos e várias apresentações de prêmios do YouTube. Quanto a Pink, não se sabe se ele conseguiu encontrar um novo lar após o incidente, deixando seu destino final um mistério. Número 11. A morte de Michael Jackson. Em uma linha semelhante de intriga, uma teoria sobre a suposta morte falsificada de Michael Jackson ganhou atenção. A teoria foi ainda mais alimentada por uma aparição incomum no Emmy de 2018. O personagem de Donald Glover, Teddy Perkins, do programa Atlanta, gerou comparações com Jackson. O que aumentou a especulação foi o fato de que o irmão de Glover, Steven, interpretou Perkins no Emmy, enquanto o diretor do programa, Hiro Murai, permaneceu não identificado. Isso gerou rumores de que Perkins poderia ser uma versão disfarçada de Jackson, transmitindo uma mensagem oculta. Uma declaração enigmática de Perkins sobre ser morto mas ainda vivo foi vista pelos fãs de Jackson como uma possível pista do artista. Embora tais teorias exijam um exame cuidadoso, elas contribuem para a fascinação e o debate contínuos em torno do legado de Jackson. Número 12. A interrupção inesperada. Em nosso mundo variado, frequentemente encontramos indivíduos com comportamentos não convencionais que expressam suas crenças de maneira e formas surpreendentes. Por exemplo, durante uma reportagem sobre as consequências do furacão Ida, um repórter da MSNBC do Mississippi enfrentou uma interrupção inesperada quando um caminhoneiro se aproximou dele e de sua equipe. Este estranho começou a fazer um desabafo furioso, deixando o motivo de sua raiva indefinido e adicionando uma dimensão inquietante ao evento. Mesmo diante dessa situação desafiadora, Shaquille Brewster, conhecido por seu profissionalismo, lidou com a interrupção com calma. Apesar da perturbação, ele continuou a entregar as notícias de maneira serena e eficaz. A inesperada confrontação forçou Brewster a interromper sua reportagem, deixando o apresentador no estúdio visivelmente surpreso e incerto sobre o que havia acontecido. Felizmente, o incidente terminou sem feridos, e Brewster pôde tranquilizar os telespectadores sobre sua segurança. Embora essas interrupções sejam raras, fazem parte das realidades que repórteres como Brewster podem enfrentar. Algumas pessoas buscam atenção ou criam distúrbios durante transmissões ao vivo por motivos que apenas elas entendem. Número 13. O alerta de zumbis. Transmissões de emergência são tipicamente usadas para avisar o público sobre condições meteorológicas severas ou outros perigos. No entanto, em uma ocasião, os telespectadores ficaram chocados e alarmados com uma mensagem bizarra. A transmissão afirmava que os mortos estavam se levantando de suas tumbas e atacando os vivos. Esse anúncio aterrador levou muitas pessoas em Montana a ligar para o 911,
temendo que uma epidemia de zumbis estivesse ocorrendo. Eventualmente, a estação de TV admitiu que a transmissão foi resultado de um ataque ao sistema e que o alerta era falso. No entanto, algumas pessoas continuam céticas quanto à explicação do hackeamento, se perguntando se pode haver mais na história. Notavelmente, um documento conhecido como COOP 888, que vazou do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, delineava planos militares para lidar com um apocalipse de zumbis. Esse documento veio à tona 3 anos após a transmissão alarmante, gerando especulações de que o incidente pode não ter sido um simples erro técnico. Independentemente de sua verdadeira natureza, a transmissão serve como um lembrete arrepiante de como eventos surpreendentes e inexplicáveis podem surgir no mundo da televisão ao vivo. Número 14. A boneca amaldiçoada. Em várias funções profissionais, você pode se deparar com situações desafiadoras e assustadoras. Este foi o caso para 2 apresentadores de televisão que se viram lidando com um homem que alegava que sua boneca era assombrada. O segmento visava ilustrar a natureza assustadora da boneca para os telespectadores. De acordo com o dono, a boneca precisava ser firmemente contida para evitar causar danos, e estava ligada aos espíritos de seus antigos donos. A tensão aumentou durante o programa, quando foi reportado que a boneca havia começado a chorar. Os apresentadores tiveram reações variadas a esse evento perturbador. Um dos apresentadores descartou as ações da boneca com zombarias, sendo silenciado pelo outro. Embora o episódio não tenha sido extraordinário, é digno de nota que existem inúmeras histórias sobre bonecas exibindo comportamentos incomuns e até atacando pessoas, o que inspirou vários filmes de terror. Dado esse contexto, só se pode esperar que a boneca não busque vingança contra os apresentadores por seu tratamento. Histórias como essas destacam os aspectos intrigantes e, às vezes, perturbadores de objetos associados a lendas sobrenaturais. Número 15. A misteriosa defesa de pênalti. Durante a Copa das Nações Africanas de 2012, a campanha da Costa do Marfim tomou um rumo surpreendente devido a um momento peculiar envolvendo o pênalti perdido de Eric Bailly contra o Egito. No entanto, surge uma observação interessante ao examinar de perto o vídeo do gol e a defesa subsequente. Parece que a trajetória da bola foi interrompida por uma presença inesperada, que alguns espectadores podem interpretar como uma figura fantasmagórica. Quando a bola estava prestes a entrar no gol, uma forma sombria aparentemente apareceu e obstruiu o chute. Esse fenômeno incomum gerou especulações sobre interferência sobrenatural, mas uma explicação mais prática pode estar em jogo. Se um fantasma de fato tivesse influenciado o resultado do jogo, provavelmente teria sido um grande tema de discussão e controvérsia. A falta de um diálogo substancial sobre essa suposta defesa fantasmagórica sugere que poderia ser uma ilusão de ótica ou resultado de sobreposição de ângulos de câmera. É possível que imagens de uma perspectiva diferente tenham sido sobrepostas ao vídeo original, criando a aparência de uma intervenção fantasmagórica. Embora o conceito de envolvimento sobrenatural acrescente um toque intrigante à história, é crucial abordar tais afirmações com uma dose saudável de ceticismo. A verdadeira natureza da defesa pode ser menos sobre o paranormal e mais sobre as nuances da edição de vídeo ou técnicas de câmera. Embora a ideia de uma presença fantasmagórica acrescente um elemento de emoção, entender as explicações técnicas mais prováveis ajuda a manter uma perspectiva equilibrada sobre o evento. Número 16. A reação inesperada do galo. No mundo dos encontros peculiares com animais, uma história particularmente incomum envolve um jornalista e um grande galo. Este incidente aconteceu na Austrália, onde o repórter foi designado para lidar com um galo considerável destinado a uma futura exposição de aves. A princípio, a situação parecia estar se desenrolando como esperado. O galo estava calmo e relaxado nas mãos do repórter. No entanto, sem qualquer aviso, o comportamento do galo mudou dramaticamente.
Ele ficou visivelmente agitado e começou a bater suas asas furiosamente, criando uma cena caótica. Essa mudança repentina no comportamento do galo levou a uma reação inesperada e bastante dramática do repórter. Sua resposta foi strikingmente similar a algo que você poderia ver em um clássico filme de Alfred Hitchcock. O repórter soltou um grito alto de susto e rapidamente deixou cair o galo em estado de pânico. Ele correu pelo corredor, continuando a gritar e expressar seu desespero. Embora esse surto e a corrida subsequente não fossem parte de uma transmissão ao vivo planejada, as câmeras estavam filmando e capturaram cada momento, fazendo o vídeo viralizar. É provável que, se a reação do repórter fosse genuína, ele tenha enfrentado uma boa quantidade de brincadeiras de seus colegas e amigos depois. Enquanto isso, o galo foi rapidamente controlado por seu treinador depois que o repórter fez sua saída repentina. Embora os detalhes exatos sobre o que causou a agitação do galo permaneçam pouco claros, o vídeo capturado serve como um lembrete humorístico de como momentos surpreendentes e divertidos podem surgir das situações mais inesperadas. Número 17. Fantasma misterioso na Casa Branca. Durante uma coletiva de imprensa sobre a Síria, uma figura incomum apareceu no vidro atrás do presidente Obama, chamando a atenção dos telespectadores ao redor do mundo. A figura, vestida com roupas escuras e com uma forma vagamente humana, criou uma atmosfera estranha. Isso gerou especulações de que a Casa Branca poderia ser assombrada. Alguns sugerem que o rosto era apenas um reflexo das atividades externas, mas análises posteriores e fotos aprimoradas desafiaram essa teoria. O rosto fantasmagórico parecia emergir de dentro do vidro, ao contrário dos reflexos comuns que se movem dinamicamente. Isso levanta a questão: poderia isso realmente ser um fantasma? Se não, o que mais poderia explicar esse estranho fenômeno? Relatos de assombrações na Casa Branca não são inéditos. Em 2009, Michelle Obama mencionou ter ouvido sons inexplicáveis, brincando sobre possíveis assombrações. Esse vídeo pode ser um dos primeiros casos documentados de um fantasma na Casa Branca. Além disso, persistem histórias sobre encontros espectrais envolvendo o presidente Harry Truman e o primeiro-ministro Winston Churchill. Embora a realidade dessas aparições continue evasiva, a ideia de entidades sobrenaturais na Casa Branca continua a intrigar e cativar as imaginações. Número 18. Filmagem intrigante de OVNI. Por muito tempo, tanto céticos quanto entusiastas se perguntaram por que os avistamentos de OVNIs ao vivo são tão raros. Graças à tecnologia moderna, esses eventos misteriosos estão sendo capturados com mais frequência. Um exemplo particularmente convincente vem do Peru, onde um vídeo filmado em fevereiro de 2020 se destaca. A Capital TV organizou um evento ao vivo na Praia Iaiá, um local conhecido por avistamentos de OVNIs, com cerca de 200 pessoas presentes. Durante a transmissão, os telespectadores notaram uma luz estranha pairando acima do OVNI. Era como se uma cena de um filme de ficção científica estivesse se desenrolando na vida real. A empolgação da multidão cresceu enquanto eles acenavam com canetas laser para a luz, que parecia responder aos seus movimentos, intensificando o mistério. Apesar das várias tentativas de desmentir a filmagem, muitos testemunhas continuam convencidos de que viram um objeto voador não identificado. Esse evento notável deixou uma forte impressão, gerando discussões e mistérios contínuos entre aqueles que o viram. Número 19. Acidente de helicóptero no Brooklyn. Em uma reviravolta dramática dos acontecimentos, um helicóptero da ABC News enfrentou uma situação catastrófica enquanto cobria uma história rotineira sobre o Brooklyn. A aeronave começou a girar descontroladamente, deixando o piloto lutando para recuperar o controle. O helicóptero desceu rapidamente e fez um pouso de emergência no telhado de um prédio. Notavelmente, todos a bordo sobreviveram a esse terrível incidente sem ferimentos. Esse evento se destaca como um dos momentos mais impressionantes e afortunados já capturados ao vivo. A intensidade da situação
destaca a coragem dos jornalistas e primeiros socorristas e sublinha a natureza imprevisível da cobertura de notícias ao vivo. Também serve como um testemunho da importância do treinamento de habilidades e do pensamento rápido para garantir a segurança de todos os envolvidos. Número 20. A misteriosa mudança de cor de uma mala. Em um incidente perplexo, um político do Reino Unido foi visto saindo de uma entrevista com uma mala vermelha brilhante, mas quando ele passou por um carro estacionado, a cor dela mudou misteriosamente para verde. Esse estranho evento deixou os telespectadores perplexos, com alguns sugerindo que poderia indicar um mistério profundo. A mala havia mudado de verde para vermelho antes, diante das câmeras, aumentando o mistério. Embora seja tentador considerar explicações fantasiosas, é importante manter uma perspectiva crítica. A ideia de que isso poderia ser um erro genuíno na realidade ainda é especulativa, mas a natureza incomum do evento alimentou o debate contínuo entre os telespectadores. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!